Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Seja bem-vindo mais uma vez a esse canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo inédito. Se você gostar desse vídeo, por favor, deixe seu like. Comente sua opinião abaixo, se você concorda ou discorda. Bom, hoje eu gostaria de fazer um vídeo na mesma pegada do vídeo de ontem, só que hoje eu queria falar sobre um filme diferente. Possui quase o mesmo tópico do filme que eu falei ontem. Ontem eu falei sobre O Exorcista. E esse filme que eu vou falar hoje, o tópico é parecido, só que são filmes bastante diferentes, bastante distintos. É Nefarious. Esse filme foi lançado ano passado, em 2023. Ele é um filme que também retrata esse tema de possessão demoníaca. Só que você assiste o filme e não parece que é um filme de possessão, porque ele não tem fenômenos extraordinários como cama balançando, objetos se movendo sozinhos e esses fenômenos extraordinários, tá? É um filme que quase 90% do filme se passa no mesmo ambiente e com os mesmos personagens, apenas dois personagens dialogando. E isso que é o mais incrível do filme. O carro-chefe do filme são os diálogos, porque 90% do filme se baseia nos diálogos ali, em apenas um local. Bom, eu não vou dar spoiler do filme, tá? Eu recomendo que vocês assistam, tá? Eu realmente recomendo, porque vale muito a pena. Creio que muitos de vocês vão gostar. Eu gostei muito desse filme, um dos melhores filmes que eu já assisti. É um filme moderno, mas não é um filme ruim, não é um filme que é chato, é um filme que te prende, porque os diálogos são realmente interessantíssimos. Eu vou contar só um pouco da sinopse, tá? Do que se trata, não vou dar spoiler. Eu não quero estragar a experiência de ninguém, mas basicamente é o seguinte. Tem um serial killer que o nome dele é Edward Braid. Esse cara, ele tá preso, só que chega o dia da condenação dele. Ele vai ser condenado à pena de morte e numa cadeira elétrica, né? Ele vai ser executado numa cadeira elétrica, né? No filme, né? E aí, ele, antes disso, antes dele ser condenado, né? Antes dele ser executado, ele vai ter que passar por uma consulta com um psiquiatra. E esse psiquiatra basicamente vai analisar como está o estado mental dele, né? Ele vai avaliar, ele vai verificar se a sanidade mental do serial killer estava boa enquanto ele cometia os assassinatos, né? Porque lá nos Estados Unidos tem isso. Aí, o James Martin, que é um psiquiatra que foi chamado, né, para fazer a consulta com ele, porque o médico anterior do rapaz, ele tinha cometido suicídio, né? Então o filme já começa já de uma maneira pesada. Daí o James Martin, que é o psiquiatra que é chamado para fazer a consulta, ele pensa que vai ser só mais uma consulta normal psiquiátrica que ele vai ter na vida dele, porém, ele acaba sendo surpreendido, porque Edward Braid, né, o cara que cometeu os assassinatos, né, a pessoa que está conversando ali com o psiquiatra não é o Edward, mas sim um demônio, né, ele afirma ser um demônio, e ele está ali possuindo o corpo do rapaz, e ele diz que obriga o Edward a cometer esses assassinatos, né? Então o cara em tese está possuído por um demônio, só que o psiquiatra, como ele é psiquiatra, ele tem que analisar o caso pelo lado racional, então ele não joga muito o jogo dele, né? Não cai muito no papinho dele, e ele acaba desacreditando, ele não acredita que Edward é um demônio. Daí ele começa a pedir evidências, né? E o demônio vai fazendo aquele jogo mental, promovendo um jogo mental e vai entrando no psicológico do psiquiatra. Bom, então, como eu falei, é um filme interessantíssimo. O carro-chefe do filme são os diálogos, porque o filme quase 90% são o que vale mesmo, o que te prende, são os diálogos entre esses dois personagens aí que vocês estão vendo na tela, e quase 90% do filme se passa no mesmo ambiente. É um filme, eu não vou mentir, é um filme que te causa um certo desconforto, te causa um clima estranho, ele tem esse clima estranho, tá entendendo? E eu diria que é um filme que é mais terror psicológico. Ele não é um filme tão assustador quanto O Exorcista, por exemplo. Ele não tem fenômenos extraordinários nem nada do tipo, mas os diálogos que é o que faz você gostar do filme. Os diálogos são poderosíssimos entre o demônio e o psiquiatra. Tá entendendo? Daí ele vai vendo, ele vai pedindo provas, né? Mas aí o demônio tenta convencer ele, mas ele não se sente muito confiável, né? Ele não tá crendo, ele não acredita que é um demônio. Ele pensa que Edward está sofrendo daquele transtorno de múltiplas personalidades, né? Que hoje em dia é chamado de transtorno dissociativo de identidade, né? O termo mudou.
transtorno dissociativo de identidade. Então ele pensa que Edward apresenta essa patologia. Aí tem momentos que o demônio permite que Edward mesmo, o Edward, sai do corpo dele, permite que o Edward converse também com o psiquiatra. Daí o psiquiatra vai vendo essa mudança de personalidade e na cabeça dele fica mais evidente que Edward sofre desse transtorno, de transtorno dissociativo de identidade. Ele está dissociando, né? Então o filme é bastante interessantíssimo porque ele trata dos dois pontos de vista, da possessão demoníaca e também do lado científico, patológico, né? Psiquiátrico, do lado parapsicológico, né? A pessoa pode estar sofrendo algum distúrbio. Tá, e esse contraste, né, esses dois pontos de vista que são apresentados, são debatidos no filme, é o que torna a parada extremamente legal, tá entendendo? E é um filme que eu fortemente recomendo para todo mundo assistir, Nefários, tá? Nefários é o nome do demônio que tá no corpo do Edward, né? Porque ele diz que o nome dele tá escrito em fenício, que é uma língua que não fala 3.500 anos, e a palavra mais próxima do que a gente entende hoje é nefários, que significa nefasto, algo desse tipo. Então o filme é interessante, recomendo pra galera se quiser assistir, tá? Contei só o resumo, só a sinopse do vídeo, e pra mim eu dou 10 a 10 pra esse filme, tá? Dou 10 porque foi um filme muito bem feito, foi um filme muito bem pensado, e ele aborda esse assunto, né? Ele aborda esse tema da possessão demoníaca, mas de uma maneira muito diferente, sobre uma ótica muito diferente. E eu vi um vídeo no YouTube de um padre católico falando que esse filme, né, ele aborda a possessão demoníaca da maneira realista, ou seja, é um dos filmes mais realistas a abordar esse tema da possessão demoníaca, né? Muitos padres dizendo que as possessões acontecem dessa maneira que acontece no filme. Bom, pelo menos são palavras dos caras aí, eles estão dizendo. Se é ou não é, não dá pra mim saber. Mas enfim, espero que todos tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos aí pela atenção, pela paciência. Deixe seu comentário abaixo o que você pensa, se você concorda ou discorda. E procure assistir o filme pra você. Bom, pra você ter uma opinião formada, tá? E assim, vale muito a pena assistir. Um dos melhores filmes que eu já assisti. E é um filme que eu assistiria novamente, tá? Muito interessante, não vou dar spoiler, mas só posso ir até aqui. Tá, eu quero que vocês compreendam assistindo sozinhos. Bom, é isso, vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.